Fala aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso e vosso podcast Pro Desporto. Eu sou o Avelino Kiala e hoje estou aqui acompanhado do Jonathan Timóteo, nosso treinador adjunto. Como é que é, João? Tranquilo, tranquilo, Avelino. Hoje, olha, o pessoal que acompanha já sabe o que é que temos hoje. Só pela introdução. Yeah. Então, antes de mais, antes de nós avançarmos, deixa eu mandar aí um abraço a Amarelinha Hambúrgueres, nosso patrocinador oficial, os melhores hambúrgueres da cidade. Procurem, eles estão ali na Vila Alice. Cheguem lá, peçam. Vou deixar também, ou vamos deixar aqui o número para vocês ligarem para encomendar. Vão gostar. Para quem ainda não provou, acredito que vai gostar. Um abraço também ao pessoal da Talkplay. Para quem não conhece, a Talkplay é um aplicativo de streaming de músicas 100% angolano. Está disponível na App Store ou na Play Store, então, mais uma vez, baixem, experimentem e digam o que é que vocês acharam. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, podcast_Prodesporto no Instagram e TikTok, ou Prodesporto apenas no Twitter ou X, e subscrever o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Assim serão notificados sempre que nós tivermos conteúdo novo. Hoje nós vamos falar sobre futebol e temos aqui um convidado especial, ele que é treinador de futebol, mas melhor, eu prefiro que seja ele a apresentar-se. Vou passar a bola então literalmente para ele. Professor Beto Bianches, seja bem-vindo aqui ao nosso espaço. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Na minha época não existia esse programa ainda, né? Nós estivemos conversando aqui. Sim. Mas é um prazer estar aqui falando principalmente de futebol, né? Isso. Hoje estávamos aqui a rir há pouco tempo antes de começarmos a gravação, porque houve uma confusão de nomes aqui e acabamos por descobrir que afinal o Beto vem de Roberto. Tem o Alberto que é Beto aqui, né? Exato. E o meu Beto vem de Roberto. Vem de Roberto, perfeito. O professor Beto está aqui novamente em Angola, de volta a Angola pela terceira vez, né? E dessa vez para representar o Cabos Corpo do Palanca. Então, queríamos que começasse por nos explicar. Assim, acho que, por norma, nós começamos para procurar saber o background do nosso convidado e tudo mais, mas acredito que todo mundo conhece o professor Beto Bianchi, então vamos pular essa parte. E pedir que nos falasse então um bocadinho como é que foi esse contacto do Cabos Corpo, o primeiro contacto que teve com o professor Beto para fazer-lhe o convite para regressar a Angola. Sim, como você mesmo falou, a minha terceira etapa aqui em Angola. Também é um prazer estar de volta a esse país. É certo que no mundo do futebol a gente não pode agradar a todos, né? Principalmente um treinador. Jogador é mais fácil, mas treinador é muito difícil agradar a todos. Mas a realidade é que eu sinto muito carinho pelo país, pelos adeptos do futebol, mesmo tendo aquela controvérsia que tem os aficionados da equipe rival, que atacam um pouco, mas tudo isso faz parte do futebol. E quando surgiu a oportunidade de voltar pela terceira vez, sinceramente eu não pensei muito. Eu estava empregado, eu acho importante também destacar isso, que eu fiz um grande esforço em deixar um clube. Eu estava em Oman, na primeira divisão, e realmente estava muito bem. Mas quando surgiu essa oportunidade, 2 dias sem dormir, pensando, e afinal eu falei com a direção lá do clube para rescindir o contrato. Tinha uma multa, né, que pagar. O Cabo pagou essa multa e eu vim para cá bastante contente, a verdade é essa, e sei também que o desafio é grande, não é um projeto fácil, a situação é um pouco incômoda, mas sinceramente eu gosto, não sei, eu acho que eu nasci para isso, para desafios difíceis, e abracei esse desafio. Para além das expectativas da direção do Cabos Corpo, pessoalmente, quais são as suas expectativas para esse desafio aqui do Cabos Corpo? Olha, eu sou muito claro e direto nas coisas, né? Então eu não vou enganar ninguém. Esse ano não podemos
pensar em muitas coisas, em grandes logros, porque se a gente olhar a classificação e a situação atual da equipa não é boa, né? É muita diferença, principalmente nos quatro primeiros classificados. Então, e o tempo é muito curto. Já vai começar, tem 2 jogos para terminar a primeira volta, mas já estamos praticamente na segunda volta. A única coisa boa é que tem um tempo aí para mim poder trabalhar. Muita gente não gosta que pare o girabola, principalmente as equipes que estão num ritmo bom, né? Mas para mim essa parada vem muito bem. E também aproveitar para alguns jogadores novos que vão vir à equipa. Então o principal objetivo é salvar a categoria, falando claro, não podemos pensar em outra coisa. E quanto mais acima terminar na classificação, melhor, porque a motivação é outra. Eu gostaria também de terminar numa situação muito boa, em homenagem ao presidente, porque ele adora esse clube. Eu já conhecia o senhor Bento Kangamba, do tempo que eu estava aqui, mas sempre foi meu rival, né? Sim, sim. E agora nós unimos, né? E ele tem paixão pelo clube, pelo futebol. Então eu gostaria de dar esse presente para ele, né? Pela confiança que ele depositou no meu trabalho, pelo esforço também que o Cabo fez, de terminar dignamente a competição e, se as duas partes estão contentes, para ano que vem, daí sim, iniciar desde o início um projeto e iniciar da maneira que eu gosto, né? Bem organizadinho, a nível de contratação, sabendo o que contratar, porque muitas vezes os clubes têm dinheiro, mas não sabem contratar. E às vezes com menos dinheiro se contrata melhor, né? Depende do conhecimento. Sim. Então, para o ano que vem, sim, poderíamos pensar em algo grande, com mais ambição, mas essa temporada é o que eu falei. Ok. Pronto, já falamos aqui, o Girabola não é um campeonato novo para si. O que eu queria saber é quais são os aprendizados que traz do Girabola que ele acha que vão ser úteis nesse novo desafio. Olha, essa pergunta é muito boa, porque quando eu cheguei, a primeira vez que eu cheguei aqui em Angola, que eu fui no Petro, eu estava com uma mentalidade muito europeia, né? Porque a minha formação como treinador foi na Espanha, a UEFA Pro, e também eu sempre estive jogando como profissional e treinando lá como profissional. Então eu tinha essa mentalidade muito europeia. E o choque, né, foi muito grande. Não desmerecendo Angola e África, mas é uma cultura de futebol muito diferente. Então eu enfrentei um choque tremendo, né? A nível de organização, a nível de seriedade, fora, dentro de campo, algumas polêmicas a nível de arbitragem. Então eu não estava preparado para isso e eu sofri muito. E também, algumas vezes, talvez, eu passei um pouquinho da linha, né? Então, essa aprendizagem da primeira etapa, da segunda etapa, serviu também em outros países que eu tive depois que eu saí daqui, para me controlar mais. Okay. E agora eu espero, né, que sou consciente de onde estou e como funciona o futebol aqui. Então eu acho que isso vai me ajudar bastante. Sim, porque se você sobrevive ao girabola aqui, acho que consegue sobreviver em qualquer lado. É um comentário que eu sempre faço para os meus amigos, que eu gostaria de ver um Guardiola, um Mourinho, esses treinadores que sempre estão no top, com os melhores jogadores do mundo, né? Enfrentar uma situação dessa. Não só em Angola, na África em geral, na Arábia e na Ásia. Porque são países diferentes, que um treinador enfrenta situações que jamais na vida acontece numa Europa, talvez na América do Sul, em países assim top, né, do futebol, Brasil, Argentina. Então, esses treinadores não estão preparados. Eu tenho certeza que se vier aqui, eles vão ter problemas. Por quê? Porque toda a vida deles era tudo muito fácil. O staff, 50 pessoas.
O Guardiola tem 50 pessoas no staff, de todas as áreas possíveis. Ele é só um administrador do grupo. E isso todos os treinadores da elite, né? E aqui a gente tem que fazer muito mais coisas, enfrenta situações complicadas. Por exemplo, nos países da religião muçulmana que eu trabalhei, é completamente diferente também. Você tem que adaptar aos costumes deles. Às vezes não pode, termina o primeiro tempo, você não pode corrigir coisas porque coincidiu com o horário da reza deles. Então, você não pode corrigir, tem que esperar, aceitar, eles rezam, volta para o segundo tempo, e você não pode falar nada. Então, esse outro futebol ajuda muito o crescimento de um treinador. A experiência. Já agora que citou que passou em várias ligas, acho que foram mais de 5 ligas que passou? No geral? No geral. Foi 7 países diferentes. 7 países diferentes. Se tivesse de classificar o Girabola, um ranking, em que posição estaria o Girabola em relação a essas 7 ligas que passou? Olha, a nível de jogadores, eu acho que Girabola está acima de todos. De qualidade de jogadores, né? Depois tem aquela história de sempre que tem que polir muito o jogador angolano, taticamente principalmente, por não ter uma base boa na formação. Essa diferença que eu sempre falo com África e Europa. Eu tenho um filho que tem 19 anos. Ele está primeiro ano de sêniors, terminou ano passado de júnior, né? O meu filho, eu falo de futebol com ele parece um treinador. Ele fala, taticamente, as coisas que ele fala, eu fico bobo de ver, né? Por quê? Porque ele teve uma formação, desde as categorias de baixo, e o problema da África é isso. Não que os treinadores não tenham capacidade, né? As condições, eu acho que eles não são bem pagos, então você também não pode exigir um treinador de muito nível, porque praticamente o dinheiro é para nada, né? Então essa é a dificuldade que a gente vê aqui. E também tem muitas outras coisas para se preocupar, que não, às vezes não dá tempo de passar exatamente aquilo que... Claro, e você pega um menino, por exemplo, quando eu cheguei no Petro, na época, economicamente, não é que é agora, né? Nós não tinha nada que ver com a situação atual. Então, eu subi muitos jogadores da formação. E você encontra um miúdo de 16, 17, 18 anos, que passou muita dificuldade na vida, né? Falando claro, a nível de alimentação. Então não está preparado para um futebol profissional. E, inclusive a capacidade mental de concentração, tudo isso influi a alimentação. Então praticamente eu tinha que educar como se fosse na formação, mas a nível profissional. E esse é o grande problema, porque qualidade tem. O jogador angolano tem muita qualidade. O problema já é outras estruturas, né? Que se melhorasse desde abaixo, seria top mesmo. A nível continental, como é que vê, diria, o potencial do futebol angolano? Olha, eu venho, apesar de ter saído, né, 2 vezes de Angola, e essa terceira que estou voltando, eu sigo à distância e vejo que está melhorando muito, né? Um exemplo é a seleção nacional, que felizmente agora estão vindo jogadores, a maioria dos jogadores, os melhores que estão fora. Na minha época eu só podia trazer 3 pela situação econômica, e os outros eu tinha que completar com jogadores de Girabola, né? Porque saía mais econômico e era a realidade da federação. E agora praticamente estão trazendo os melhorzinhos de fora. Então a gente percebe, né, a evolução e o nível também de jogo da seleção. Eu acho que está crescendo muito o futebol de Angola. Quanto mais organização, melhor. E o ideal seria
agora, pelo que eu entendi, o novo presidente, né, vai olhar mais pela formação. Quando isso mudar, o futebol de Angola vai dar um salto tremendo, né, estruturando mais as bases. Eu sei que é difícil, porque não tem campos para treinar, condições de material e nível de treinadores também, né? Que se você quer trazer ou preparar treinadores de maior nível, isso tem que ser pago, né? Sim. O valor da pessoa tem que ser pago. Então, mas o fundamental, eu acho que é a melhora da formação aqui em Angola. Falou aqui da formação, né, de base, isso. Quando esteve no Petro, teve essa experiência com os mais novos e houve essa passagem do conhecimento, talvez para ficar, pelo menos para o Petro, se houve mais alguém que recebeu esse conhecimento para perpetuar no Petro, porque vemos o Petro agora também a subir alguns rapazes da base, mas houve esse trabalho, houve essa passagem do conhecimento, ou acabou por ali, naquela fase? Olha, eu vou pegar exemplo, salvando distância, o Barcelona, né? Quando um clube, economicamente, tem problema na equipa principal, é muito mais fácil você revelar jogadores da base. Quando um clube, economicamente, tem dinheiro suficiente para entrar no mercado, já dificulta muito a subida desses jogadores da base. Todos esses jovens que estão no Barcelona, que são muitos, jogadores de 16, 17, 18 anos que estão jogando a Champions League, se o Barcelona não tivesse o problema econômico que tem agora, esses jogadores não estariam aí, né? Na minha época do Petro, você comentou, o clube estava passando por problemas econômicos. Então, a solução era tirar da base, porque a gente não podia entrar no mercado. Para você entrar no mercado, principalmente no mercado estrangeiro, tem que entrar com dinheiro. Porque trazer por trazer e não marcar diferença o jogador estrangeiro, eu era contra, eu era o primeiro que falava no clube. Se não podemos, prefiro trabalhar com meninos da base. E se podemos, é para marcar diferença. Porque você não vai trazer o jogador do Brasil aqui para ser o igual de Angola, né? Sim. E a verdade é que nós acertamos, né? Porque os jogadores que vieram, inclusive o Azulão está hoje aí, marcando a diferença, né? Então foram jogadores que marcaram a diferença. Esse é o problema. Se o cabo tem muito dinheiro e vai no mercado, será muito mais difícil olhar pela base. Por quê? Porque você vai no seguro, né? No jogador de nome, de experiência, que jogou em time grande. Se a condição econômica não é essa, é obrigatório olhar pela base. Antes de avançar, é só uma curiosidade. O Azulão passou por aqui, por acaso, né? Ele passou pelo podcast. E ele conta que quando chegou, ele era para jogar na ala. Não, meio campo. Meio campo. Como é que foi essa decisão de avançar o Azulão para... Olha, essa é uma característica que eu tenho como treinador. Porque eu analiso o jogador e tenho, vamos dizer assim, um dom, uma facilidade, eu não sei. Falo, não, esse jogador com esse perfil, eu acho que nessa posição ele vai melhor que nessa. Aconteceu com o Azulão. Ele no Brasil, jogou em time grande, ele jogou no São Paulo, nas bases de São Paulo, e estava em primeira divisão, no campeonato estadual, e sempre jogando no meio. E por onde ele passou, ninguém viu que de avançado ele podia render mais ainda. Eu não sei, sinceramente não sei explicar. Falei, não, esse perfil do Azulão, essa inteligência que ele tem, esse olfato que ele tem, é delanteiro, avançado. Coloquei e já não saiu mais. Sempre, não sei se 4 ou 5 anos, o artilheiro, né? Melhor marcador, sim. Marcador aqui. E aconteceu também com o Wilson. Não sei se vocês lembram, o Wilson era trinco. E eu via o perfil dele, não, para trinco ele precisava de mais recursos técnicos. Mas ele era muito intenso, apesar da estatura, não é um central alto, mas ele tinha boa impulsão, controlava completamente o jogo aéreo.
coloquei de central. Ele foi até na seleção de central. Eu lembro perfeitamente que muita gente criticava a princípio, né? Principalmente os adeptos. Tá louco, Bianchi, não sei o que, é o típico, né? Antes de ver, você tá louco, vai inventar, não sei o quê. E o Wilson foi um dos melhores centrais na época que eu estive aqui. São coisas que, não sei, um tem dentro e no cabo já estou percebendo também que um não é aí, é do outro lado, vamos mudar a coisinha. Então, vamos ter surpresas. Vai ter. Há pouco tempo esteve a falar sobre a evolução que o futebol angolano teve, mas claramente ainda há muito caminho por se percorrer. Na sua opinião, o que é que ainda pode ser melhorado? Olha, sinceramente, muita coisa, né? A nível de organização, a nível de instalações. Por exemplo, aqui tem um contraste muito grande, né? De campos excelentes e campos que, na minha opinião, e com todo respeito, não poderiam estar em primeira divisão. Okay. Então tem aquela inspeção, tem não sei o quê, e eu vejo e falo, como que esse campo Passou na inspeção? Porque tem balneário, não sei agora se mudou, mas há poucos anos atrás, que não cabia toda a equipa num balneário em primeira divisão. Já não é a segurança, né? É o conforto também dos atletas. Enfim, também tem que melhorar. Também entendo que esse clube às vezes não tem recurso suficiente para essa melhora, mas para melhorar o futebol em geral, não sei se é a nível de instituições, de governo, não sei, seria bom. Seria bom essa melhora, porque você paga, por exemplo, adepto paga para ver bom futebol. E tem campo que é impossível, porque não é desculpa, mas é impossível ter bom futebol num terreno de jogo que a gente vê por aí. Então tudo isso influi também no nível, né? E imagina a formação. Como que você vai dar treino técnico num campo que a bola parece uma pipoca, né? É impossível, vai chamar atenção. Controla bem essa bola para o menino. Dá bem o passe, mas se não pode nem estar com a bola, sim, porque é impossível a prática, regular, né? Sim. Então, todas essas coisas são melhoras que parece que não tem efeito, mas tem um efeito enorme. Eu venho de Oman, eu fiquei bobo de ver as instalações que tem lá. Era impressionante. Não ia adepto no campo, porque não são de ir, mas os estádios, as condições eram top. É lógico que o país é um país muito rico, o governo ajuda muito no esporte, então tudo isso ajuda também os clubes, né? Já entra uma outra questão que aí não posso saber como que a gente poderia melhorar isso aqui em Angola, mas seria o principal da melhora, né? Depois também cursos para técnicos. Não 2 semanas de curso já está formado. Não é assim, né? Outro dia, mês passado, eu terminei a reciclagem do UEFA Pro, né? O UEFA Pro, cada 3 anos, você tem que fazer outra vez um curso para reciclar, para aprender novas coisas, tá atento com toda a evolução, né? A nível de informática também, a nível de treinamento, outras metodologias. Então, tudo isso também ajuda os técnicos, né? A melhorar a formação. Sim. E a nível de arbitragem também. Eu acho que os árbitros também têm que ter uma reciclagem, tá sempre fazendo cursos, situações de jogo, porque tudo isso ajuda, né? Já que a gente aqui não pode ter o VAR, então eles também necessitam dessa melhora, né? Acha que antes do VAR, agora lembrei-me aqui, antes de termos o VAR a funcionar, principalmente na Europa, houve uma altura em que se usava 5 árbitros. Os que ficavam na baliza. Aqueles 2 da linha. Sim. Acha que isso seria uma boa implementar aqui, já que não temos o VAR? Olha, sinceramente, na Europa não deu certo. Se não deu certo, piorou. Foi pior, era mais gasto, né?
tem que pagar esse pessoal. Pois, tem isso também, Vários também erros tem ainda isso, sim, continuavam a sim, sim. passar. Pois, lembro aquela da França. E aí estava lá atrás da baliza, também não pode participar muito, era para ver se tocou na mão, se era pênalti, pouca coisa, né? Eu acho que mais a formação mesmo ajudaria, né? Sim. Formação contínua, eu sei que eles têm, porque Sim. pode ser que alguém escuta isso e fala, pegou um aí na rua, vem apitar. Não é isso, eu sei que eles têm. Mas tanto física como técnica, uma formação mais contínua e atualizada, como o UEFA Pro, não? Cada 3 meses, coisa assim, também seria bom. Só tocar aqui num ponto, né, o senhor chegou ao topo, né, aqui na seleção nacional e comandou a seleção paralelamente ao Petro. Como é que foi essa experiência de ter essas duas entidades pesadas para comandar? Olha, foi muito rica essa experiência. Eu jamais pensaria que alguma vez eu ia ter uma oportunidade assim, sendo estrangeiro, porque eu sei que não é fácil um estrangeiro ser treinador nacional. Normalmente sempre dão mais prioridade aos treinadores locais, né? Tem muita seleção com treinadores estrangeiros, mas eu sei que, no geral, a prioridade sempre é para treinadores locais. E quando eu recebi esse convite, para mim foi uma notícia tremenda. Eu acho que o dia de hoje foi a melhor experiência que eu tive no futebol. E foi muito gratificante, porque uma coisa é você treinar um clube e receber o carinho dos seus adeptos, uma coisa lógica. Mas quando eu fui para a seleção, sendo treinador do Petro, e no dia do jogo recebia carinho do aficionado adeptos do Agosto, de Cabo. Então, isso era impressionante, né? E foi uma experiência muito bonita. Infelizmente, não pude seguir o projeto, né? Porque eu lembro que foi um acordo com a federação e com o Petro, o senhor Faria, o presidente. Foi como uma cessão, um empréstimo, né? Mas depois o Petro começou a classificar para as competições africanas, coisa que fazia muito tempo que não fazia. Então, começou a coincidir as datas, e aí veio o problema. Então, era lógico que eu seguisse no Petro e não na seleção, porque foi o clube que me contratou, né? Então, eu tive que deixar. Falou aqui que na altura só podia convocar 2 a 3 jogadores que jogavam fora do país. Que outros desafios teve naquela altura, enquanto orientava a seleção nacional? Bom, não era uma lei, né, que só podia 3. Sim. Era um acordo, porque explicaram a situação econômica. E, claro, é muito gasto, né, trazer os jogadores de fora, passagem, hotéis. Então, gerava muito gastos. Mas tudo bem, eu não pus problema nenhum. Tanto é que nós fizemos, principalmente no CHAN, a classificação foi excelente, com todos os jogadores de Girabola. No CAN, disputei, parece que 2 jogos só, porque a data não era mais para frente e foi quando eu tive que deixar. Mas alguns amistosos que vieram, os jogadores de fora, eram 3, né? A experiência foi gratificante. E o maior problema foi convencer esses jogadores, mesmo sendo poucos, para vir. Porque vinha de um passado um pouco não bom, vamos dizer assim. Então os jogadores, não tem seriedade, não tem organização. Aí eu comecei também a organizar, colocar a minha mão ali na federação, a nível de seleção. E a notícia do futebol é assim, quando é boa e quando é mal, corre muito rápido. Quando é boa, melhor, quando é mal também, vai muito rápido. É horrível, né? É horrível. E os jogadores começaram a comentar, não, está organizado, as viagens, os hotéis. Então, não foi difícil já depois, mas no começo sim foi difícil convencer, mesmo sendo 3 ou 4, para vir.
E agora, hoje em dia, vem 10, 15, 20, né? Então, acho que foi um trabalho também do passado, que agora o novo treinador também foi melhorando e está convencendo os jogadores de fora, né? Que agora não está difícil trazer. Os jogadores conversam entre eles? Os que estão fora, por exemplo, queres... vais conversar com alguém e alguém já lhe disse que não vale a pena. Muito. É por isso que eu falei, né, que a notícia vai rápida. Sim. Quando é ruim, você está morto. Esse treinador não tem ideia, treina mal, não sei o quê. Pro bom, pro mal, a notícia vai muito rápida. E ainda mais hoje em dia com as redes sociais, né? Uma mensagem. Aqui tá bem, aqui tá ruim, não venha para cá, não seja louco. Então é assim, mas tem muito comentário assim. É normal, né? Entre eles. Ainda sobre a seleção, há algum momento ou jogo que tenha ficado marcado na sua memória nessa passagem pela seleção? Sim. Foi o último jogo que nós classificamos no 11 de novembro. Por 2 motivos. Um, que minha família estava aqui presente e fazia tempo que eu não estava com eles, né? Então, foi gratificante. E outro, tudo que eu sofri de início, porque eu sofri muita pressão, não pressão de ganhar jogos, foi uma pressão que eu penso que eu não deveria ter sofrido, né? Primeiro, muita gente por ser estrangeiro e também por estar treinando o Petro. Muita gente confundiu as coisas, talvez gente que não me conhecia, porque quem me conhecia sabia que eu não ia misturar as coisas. Então, vai influir no girabola, porque vai convocar 2 do Petro e, um exemplo, né? 10 de agosto para o jogador estar cansado. Essas histórias que tem no futebol. E afinal foram 11 do Petro. 11. Então, eu vou prejudicar. Então, eu sofri muita pressão, também a nível de imprensa, né? Essas críticas. Algumas críticas direcionadas e premeditadas para destabilizar. Então, eu sofri muito, eu aguentei isso muito tempo. Então, no último jogo foi como um desabafo, né? E senti livre, porque consegui o objetivo, toda a confiança que a federação colocou em mim, porque eles também aguentaram muita crítica, mas aguentaram em duro. Tenho que agradecer até hoje, né? Porque se eles fossem um pouquinho frouxos, talvez tinham até mudado pelo ambiente que criou no início, né? Também pelo senhor Faria, que confiou em mim e falou, não, vai lá, ajuda, e depois está aqui com o Petro também. Então ele entendeu, também é de agradecer, né? E foi esse último jogo, quando o juiz apitou o final, soltei tudo mesmo. Quem foi o adversário, Jacora? Se eu não me engano, foi Mauritânia, né? Mauritânia, ok. Há uma coisa que eu queria perguntar. Na verdade, acabou por tocar um bocadinho nesse tema. Uma pergunta que surgiu agora tem exatamente a ver com o fato de ser estrangeiro e estar à frente da seleção nacional. Há pouco tempo disse que, por norma, as federações preferem optar por treinadores locais, o que é muito normal, mas acha que, não só por parte da imprensa, mas vou dizer por outros agentes desportivos, acha que de alguma forma teve o seu trabalho dificultado por ser estrangeiro? Olha, não só por ser estrangeiro, né? Eu acho que também pela mentalidade que eu tinha e o caráter, né? Porque muita gente sabia que quem fosse para a seleção era por méritos do jogador. Tanto é que quando nós colocávamos a convocatória, eu fiz questão do meu staff colocar onde estava jogando. Não trouxemos nenhum jogador de segunda divisão, nem terceira, porque eu penso que a seleção tem que ir os melhores. Se o jogador está numa segunda, numa terceira, não é o melhor. E os minutos que estava jogando no clube. Nenhum jogador
foi convocado sem estar jogando no clube de origem. E sabe que sempre no futebol tem muito interesse, né? Sim. Um exemplo, a seleção brasileira. Não vão os melhores. Aí está a Nike, empresários poderosíssimos de jogadores, e eles que fazem a convocatória. Assim de claro. Por isso que a seleção está como está, do Brasil. Não ganha nem do Paraguai. Então, quando eu entrei, muita gente sabia que coisas que aconteciam antes já não iam acontecer. Então, também apertaram para tentar, né, tirar para seguir o canal. Vamos falar assim. Então, é normal. Bom, não é normal, mas acontece muito no futebol isso. Com todos os detalhes que passou aqui, desde chegou a Angola, saiu, vê-se que acumulou muita experiência. Como é que, em que nível é que se sente agora como treinador, a nível da sua evolução, da sua primeira passagem até agora? Qual é o nível que acredita que está nesse momento? Olha, para marcar o nível de um técnico, depende de resultado. Infelizmente é assim. Guardiola era o top, né? Até uns meses atrás. Era o melhor do mundo. Agora, faz 8 ou 7 jogos que não ganha. Já estão... 12 jogos. Já estão da Liga, né? Sim, sim, da Liga. Sim. Sem a Champions, que também não está ganhando. Então, já estão questionando o Guardiola. E o meu nível... Eu não diria nível, diria experiência. Diria experiência. Adquiri muita mais experiência. Muita mais. E não só aqui em Angola, né, com as peculiaridades que tem, mas também outros países, né? Outros países, outras culturas. Você trabalha com um caráter de jogador diferente. Da maneira que você, às vezes, fala com um jogador aqui da Angola, você não pode falar com um jogador árabe. Do jeito que você fala com um jogador árabe, você não pode falar com um jogador espanhol. Então, são coisas, vivência do dia a dia que você vai aprendendo. Então, eu tenho um acúmulo dessa experiência, uma facilidade de perceber o perfil de um jogador, o que ele necessita, como melhorar. Quando eu vou treinar na Arábia, eu sei já os problemas do jogador árabe. Não são todos iguais, mas, no geral, Sim. é a mesma deficiência. Quando venho para a África, eu sei os problemas do jogador africano, né? De concentração, de disciplina, alimentação e mais coisas. Então, já vou direto. Já sei onde eu tenho que insistir mais. Então, tudo isso, um treinador que não há passado por essas situações, por esse país, demora muito para se adaptar. E hoje em dia eu posso treinar qualquer país do mundo que eu me adapto muito fácil e principalmente sei aonde eu tenho que mais trabalhar com o jogador local. Já agora, falou das especificidades e particularidades do futebol angolano. Há uma situação que aconteceu durante a sua primeira passagem aqui no Petro, que foi quando o professor chegou aqui. Na altura houve um artigo que saiu no jornal que dizia que o professor foi alertado sobre uma equipa não oficial que tinha no Petro de Luanda, os vulgos feiticeiros e tudo mais. Isso corresponde à verdade? É algo que acontece muito no futebol angolano? Veja bem, essa notícia eu falei num meio de comunicação espanhol. Logicamente, falei em espanhol, saiu escrito em espanhol. Alguém aqui traduziu. Não sei se foi pela tradução ou foi intencionado, manipulou um pouco a reportagem. Né? Então, o assunto foi o seguinte.
Sim, falaram para mim que iam, como vocês falam aqui, não é bruxo, como é? Feiticeiro, né? Feiticeiro, que iam no treinamento do Petro e depois do treinamento iam nos jogadores, né? Então, se um técnico, por exemplo, no meu caso, né, eu estudei muito, porque para chegar no EFA Pro tem o nível 1, nível 2, nível 3, que é o EFA Pro. E cada nível é 1 ano. É como uma universidade. Não são semanas e nem meses, como por aí existe. E falam que tem, né? Sim. Não tem. Não tem. É 1 ano inteiro. E entre ano, você tem que ter 1 ano inteiro de prática. Você tira o nível 1, já não vai no 2. Tem que estar trabalhando 1 ano inteiro de auxiliar um clube, de prática, e depois... Então, são muitos anos. Eu me preparo para isso. E estou toda semana trabalhando com os jogadores, não só tecnicamente, fisicamente, taticamente, mas também psicologicamente. Em 5 minutos ia um bruxo lá e contava essas milongas, história. Você não vai marcar gol se você não fizer isso, tal. E eu tinha jogadores que realmente acreditavam. Então, todo o trabalho que eu fazia dentro de campo e também psicologicamente, o senhor lá, em 5 minutos, atrapalhava tudo. Então, o que eu falei? Eu percebi, né? Eu analisei antes a situação, então eu proibi por isso, não é? Eu trabalhei em 3 países muçulmanos. Eu sempre respeitei a religião. Essa crença, eu respeito muito. Mas, desde quando, não afete negativamente o meu trabalho. E foi esse caso que eu falei, mas a tradução aqui saiu outra coisa. Né? Então eu queria deixar claro essa oportunidade, né? E agora mais no cabo, né? No cabo. Vai ter o mesmo problema. Não, no Brasil também tem muito disso, né? E eu sempre falei, então, os times da Bahia, que é onde mais tem, né? Nordeste, Bahia, Pai de Santo e etc. Tudo, essas coisas. Então, eles sempre iam ser campeão brasileiro e nenhum nunca foi. Né? Sim. Sempre ali São Paulo. É sempre São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Bom, eu respeito, né? Mas não pode prejudicar um jogador, pensando em tirar dinheiro do jogador, prejudicar a família do jogador, né? Porque muitos colocam isso na cabeça e dá metade do salário nessas coisas, né? Porque eles não tentam comprar complexo vitamínico, boa alimentação, né? Para subir o nível, não gastar dinheiro nessas coisas, porque eu confio muito no treinamento diário. Esse é o segredo do futebol, né? Outras coisas são cortina de fumaça. Com todo respeito. Certo. O senhor já esteve aqui a contar o plano macro para o Cabo Escorpio, para essas 2 épocas, se for possível. Mas, sem detalhar muito, há mais alguma coisa que quer implementar no Cabo Escorpio para melhorar o nível competitivo e da própria organização em si? Olha, tem muitas coisas, sim. Eu acho que o presidente tem uma vontade incrível de fazer bem as coisas. Gasta dinheiro para isso. E hoje em dia, não é qualquer pessoa que gasta o seu dinheiro no futebol. Pode ser de empresas, não sei, de outras vias, né? Mas dele próprio... poucas pessoas fazem isso que ele faz. Então, o que a gente tem que fazer é que esse dinheiro seja bem empregado dentro do clube. Que esse dinheiro não desvie para fora de coisas que não trazem benefício para o clube. Então, eu acho que quando eles me contrataram, é normal, me informaram também, já me conheciam. Então, não é só treinar jogador, né? Eu acho que eles também estão dispostos a me escutar, a experiência que eu tenho, em melhorar o clube também internamente, né? E que esse dinheiro seja bem focado para a melhora do clube. E o Cabo, se fizer isso, não sei, se fizer isso,
dentro de uns 2 anos vai ser outra vez uma potência aqui. Tá anotado. Eu queria era tentar saber do professor agora do tempo que já treinou aqui em Angola. Tem alguma história engraçada ou caricata que possa partilhar conosco? Olha, sim, tem. Dia a dia do futebol angolano é peculiar, né? Tanto a nível das coisas dos jogadores, que a gente escuta, que eles fazem, né? Que a gente vê por aí. Eu gosto muito de ver o Girabairro. É Girabairro, né? Já foi Girabairro, sim, agora já não existe. Já não, agora temos aquelas coisas que eles fazem lá na terra, tudo isso é... Das peladeiras. Os peladeiros. Que tem aquele golzinho pequeno. Sim. O gol não é importante. No futebol o gol é importante, mas no Girabairro não. É a última coisa. O malabarismo que eles fazem lá, né? E também voltamos sempre à mesma história, né? A crença que tem aqui, né? Nós fomos jogar uma vez fora e a gente estava chegando no estádio não lembro de que equipe era, também não vou falar para não ter problema. E o ônibus ia entrar para um portão, aí uma pessoa dentro do nosso ônibus falou, não entra por aí, não, para. Eu pensei que estava, não sei, acontecendo alguma coisa. Não, esse portão aqui, eles fazem isso, fazem tal. Tem que entrar para o outro. Demos toda a volta no estádio para entrar no outro portão. Então são coisas que aqui pode ser normal, né? Mas quando um vem de fora, a que ponto chega, né? Sim. A ideia da pessoa. Não entrar no balneário, eu tenho que jogar água aí, porque não sei o quê. Que tem sal no chão. Falei, mas você acha que o sal vai ganhar um jogo ou vai perder um jogo? Então são essas coisinhas, né? No início, antes da gravação, eu estava aqui a dizer ao coach que daqui a pouco vai ter um passaporte angolano, que já teve aqui tantas vezes que se passar mais alguns anos não tem jeito. Então, ainda tem essa passagem pelo Cabo Escuro, que vamos esperar que seja longa. Depois disso, qual é o legado que espera deixar aqui no futebol angolano? Como é que espera ser lembrado? Olha, eu acho que alguma coisa eu já deixei, né? Não estou dizendo que deixei todas as coisas boas, mas eu sinto o carinho da Angola, né? Como, para mim, Bianchi, treinador. Porque eu já fui em 7 países. Não é igual, né? O recebimento. Quando saiu essa notícia de voltar aqui para o Cabo, não só o pessoal do futebol, mas amigos que eu também fiz fora do futebol, porque a gente precisa ter amigos assim também, né? Sim. Porque toda semana aquela pressão, jogador te enchendo a cabeça com problema, e um fim de semana que você vai jantar, não tenho vontade de falar de futebol. Sim. Então tenho esses amigos que a gente fala de outras coisas, menos futebol. Então ajuda também. E, então todo mundo escrevendo, é verdade que você vai voltar, não sei o quê. Volta, vem. Então todo esse carinho, né? Eu acho que é um legado já que eu deixei dos outros anos. Também muito importante, jogadores. Quando começou a sair essa notícia, jogadores do Petro, do Inter, da seleção, que não tem nada a ver comigo já, mas escrevendo, que estavam felizes, que ia voltar para cá. Treinadores, não todos, mas muitos treinadores também, contentes. Então, eu acho que isso é um legado. E quando eu sair daqui, que terminar já a minha etapa no Cabo, eu gostaria isso, que revelar jogadores novos, participar de alguma melhora. Às vezes eu falo coisas claras, né? E a verdade, falam, né, que a verdade dói. Então é mal interpretado, mas é para melhorar, né? Toda crítica assim, sem ofender, é para ajudar. Então esse legado que eu quero deixar aqui, a nível de formação de jogadores, que é muito importante. Tem muito miúdo que não estão no Petro, não estão no Dagosto, não estão no Sagrada, mas estão em primeira divisão. E alguns outros fora, né? Caso do Erenilson,
que também está muito bem fora, está fazendo sua vida, ajudando os pais. Então é esse legado que eu gostaria de deixar aqui em Angola. Boa. Agora vieram duas perguntas à cabeça. A primeira é naquilo que falou há pouco tempo, que tem a ver com revelar jogadores. Queria saber se já teve a oportunidade de olhar a base do Cabos Corpo e se já identificou aí potenciais jogadores que podem vir a ajudar a equipa principal. Olha, isso é uma coisa que eu levo dentro, né? Todos os clubes que eu passei, primeiro dia, a primeira semana que eu estou no clube, sempre fui conhecer a base. Em todos os países que eu passei. Eu estou aqui 2 semanas. Eu já vi 2 jogos do B, um contra o Inter, no campo do Inter, e outro contra o Dagosto, no campo do Dagosto. E amanhã, às 8 horas da manhã, eu vou estar na Cidadela, vendo outro jogo que eles têm da competição contra o Asa. Uhum. Eu acompanho. Eu acompanho porque eu acho que é muito importante para o clube, né? Ver se tem condições de tirar alguma coisa da base. Se não tem, o que tem que melhorar? Uhum. E nesse caso do Cabo, vai ter que melhorar. Eu vou contribuir para isso. Porque eu acho que, não sei se é o primeiro ano, não sei. Mas eu vejo ainda... Sim, é o primeiro ano. É o primeiro ano, né? É normal, porque está começando agora, mas tem que melhorar, porque eu tenho que ter jogador embaixo, não digo 10, 15, mas pelo menos 3, 4, que possa treinar com o profissional na expectativa de um dia colocar. Uhum. No Petro eram 6, 7, no Inter 6 ou 7. Então, é muito importante isso. Ok. A outra questão que eu tinha era, e o professor conhece isso muito bem, acha até melhor do que nós, que os adeptos do Petro são exigentes, mas os do Cabos Corpo acredito que são muito mais, não sei o nível, mas acho que o professor consegue dizer isso. Uhum. Já teve contacto com a claque do do Cabos Corpo, já deu para sentir o que é que eles esperam de si? Não tive porque só fui ver um jogo desde que cheguei, só teve um jogo contra o Acadêmico do Lobito, foi lá no Coqueiros. Então eu fiquei de fora, né? Não participei do jogo no banco, nada, então não tive contato com eles ainda. Mas no dia da minha apresentação eu também falei uma coisa. A minha personalidade, a minha maneira de viver o futebol, eu acho que encaixa bem com os adeptos de lá, né? Pode ser que algum dia a gente se mate lá, mas a coisa indo bem, né? Que é normal, se vai mal, é impossível o adepto estar contente, né? Uhum. Mas eu acho que eles verem trabalho, uma mudança, uma equipe mais competitiva, que está aí lutando com os grandes e tal, eu acho que vai ser uma mistura boa. E do presidente também, né? Sim. Ele é vencedor, ele quer ganhar. Então é mais ou menos o espírito que eu tenho, né? Porque no fundo também tudo resume-se aos resultados. Se os resultados forem bons, os adeptos abraçam. Né? Então, exato. A única coisa é que o futebol tem a memória curta, né? Sim. O Petro estava arrebentado quando eu cheguei, sem dinheiro, sempre estava 9, 8 na classificação. No primeiro ano, com miúdos, eu consegui estar disputando o título até a final. Passamos por sérias diversidades, que não vem o caso agora, né? Então, mas no segundo ano já queriam que ganhasse de muito, né? De 2-0 não estava bom. Habituados, né? Exatamente. Então, o futebol tem a memória curta. Mas, normalmente, ganhando é o que querem, né? Às vezes você faz um trabalho tremendo, treinos top, jogadores estão contentes, e se o resultado não vem, você é o pior treinador do mundo. Infelizmente, o futebol é assim. Se tens mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu já estou esclarecido hoje. Já agora, como é que o professor
descreveria a sua, diria, a sua filosofia do trabalho? Olha, E a sua abordagem tática, né? Nesse caso. cada treinador tem seu livrinho, eles falam assim, né? Sim. Mas minha base é seriedade, intensidade nos treinos, disciplina tática. Isso não quer dizer que vai tirar a liberdade do jogador, né? Principalmente quando não tem a bola, que é o que custa mais um jogador, né? Quando tem que baixar, quando tem que defender, tem que meter a perna. Então essa disciplina exige muito deles. E os meus treinos são muito intensos. Não são de 2h30, 3 horas, porque a partir de 1h30 o jogador já está cansado, já você fala, entra por aqui, sai por aqui, é perder tempo e não acrescenta nada. Porque quando perde a concentração, já esquece tudo. Então, é 1 hora intenso, que o jogador assimile bem as ideias, né, de uma equipe competitiva. Uma equipe tem que ser competitiva. Eu não permito um jogador entrar em campo e estar olhando, só pedindo a bola no pé. Isso era o tempo passado, né, que antes era assim, mas hoje em dia, quem não corre, quem não luta dentro de campo, está morto. Por mais técnico que seja, hoje em dia o futebol moderno tem que trabalhar muito. Então, minha principal característica é assim. O plantel atual tem que se preparar, está ali. Se quer jogar, já sabe o que tem que fazer. Estão aqui as dicas. Está esclarecido, está esclarecido. Bom, eu acho que já não temos nada a acrescentar, só nos resta aqui agradecer a sua presença. Muito obrigado, é uma honra para nós ter aqui, dedicar esse tempo aqui a conversar conosco. Eu quero agradeço, né, a primeira vez essa oportunidade e espero voltar para falar de coisas boas, né? De conquistas, de melhoras. Seria bom sinal, né? Porque seria como que o ano que vem seguiria aqui. Exato. Assim, foi bom termos falado agora que antes de começar a trabalhar e gostaríamos de ter aqui também depois. Para fazermos o balanço, né? Por causa disso, para fazermos o balanço, o que é que correu bem, o que é que correu menos bem, né? E eu estou à disposição. Tá certo. Seria ótimo. Então, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Ao pessoal que está lá em casa, obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e TikTok, podcast_Prodesporto, Prodesporto apenas no X. E subscrever o nosso canal no YouTube, youtube.com/multisons. Estamos juntos. Até a próxima semana. Um abraço. Se é hambúrguer que tu queres, escolhe a amarelinha. Se é faíta que preferes, escolhe a amarelinha. Se cachorro ou bifana, são mais a tua praia, não maia. Manda vir a amarelinha. Amarelinha Burgers, da melhor qualidade. Conceito de comida noutra realidade. Se a fome bate a porta, ponham-me a ligar e entregam nos arredores e dentro da cidade. Liga para nós, para os melhores cachorros, hambúrgueres, bifanas e faítas da cidade. 923-567288 e 923-324897. Entregas ao domicílio.